Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice, on va faire. Les jours sans lui deviennent ennui, et les nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse éternelle. Juste le monde dans notre vie, juste nos vies, un arc-en-ciel Raphaël. À l'heure de sage, ses paroles sont devenues, et sa voix grave, et son regard sans détour. Quand il raconte, quand il avance, je peux l'écouter. Então, boa noite, queridos alunos da Faculdade de Nova Serrana, primeiro período do curso de Direito. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, dia da nossa aula de Humanidades, Filosofia, Sociologia e Antropologia. Nós já terminamos a primeira parte da disciplina, que é uma parte mais voltada para a reflexão filosófica, e estamos, então, começando uma segunda parte, que é mais voltada para as questões da sociologia. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco, aprofundar um pouco nas origens históricas e conceituais da sociologia. Vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre o contexto histórico e social no qual surge a ciência sociológica e também pensar um pouco no conceito sociologia, né? O que estuda a sociologia. É isso que vamos ver na aula de hoje, então. Para ajudar a nossa reflexão, além de ouvir aqui o professor, é bom também a gente visualizar, né, um texto, visualizar algo. Ajuda no aprendizado. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela na qual eu vou exibir, então, alguns slides com as coisas que vamos conversar, né, com as ideias que vamos conversar. Aí está, então, os queridos alunos e alunas, origens históricas e conceituais da sociologia. É o tema da aula de hoje, conforme disse, iniciando essa segunda parte da nossa disciplina de humanidades, que é a sociologia, a segunda parte. Pois bem, o fim da estrutura feudal, o surgimento e a inserção da burguesia, a revolução científica do século XVII, a revolução industrial, o surgimento do que nós chamamos de Estado moderno, são eventos históricos que, de certa maneira, facilitaram ou propiciaram o surgimento da sociologia. Esses eventos, né, o fim da estrutura feudal, acabando aquela forma de organização social, né, conhecida como feudalismo, a burguesia surgindo, né, no seio da sociedade como uma classe social, a ciência com suas descobertas, com a sua evolução, a indústria vivendo também um processo de revolução, né, de inovação tecnológica, produção em larga escala, produção em série, são eventos que vão, assim, de certa maneira, fazer com que surja também a necessidade de se investigar a sociedade de um modo diferente. Essa investigação da sociedade de modo diferenciado é o que nós vamos chamar, então, de sociologia. Sociologia, a ciência que tem a sociedade ou a relação dos indivíduos entre si, a inter-relação dos indivíduos dentro da sociedade, é o que estuda a sociologia, é o objeto de estudo da sociologia. O século XX vivencia modificações importantes na tradição, no uso e nos costumes.
com todos os eventos históricos ocorridos em séculos anteriores, conforme vimos agora, né? Repetindo, o fim do feudalismo, o surgimento da burguesia, a Revolução Industrial, a Revolução Científica, o surgimento do Estado moderno, esses eventos históricos e sociais, eles acabam interferindo no comportamento das pessoas. Eles acabam interferindo no modo como as pessoas se interrelacionam, no modo como as pessoas convivem, e afeta também a tradição, né, dos povos, os costumes, os usos. Esses eventos históricos e sociais mencionados anteriormente, eles, de certo modo, eles proporcionam a vivência de novos valores por parte da sociedade. Novos valores. Coisas que até então eram importantes, de certo modo, vão perdendo a sua importância, e coisas que até então não eram tão relevantes ou sequer existiam no seio da sociedade começam a ter importância ou começam a existir. E vai modificando, então, os valores da sociedade. Vai modificando, conforme disse, os costumes, a tradição, o uso, né? A monarquia esfacela-se, as discussões políticas concentram-se nos parlamentos, juntamente com a voracidade da corrida burguesa. Isso é só para contextualizar um pouco o surgimento da sociologia. Só para dizer um pouco em que situação histórica, né, em que contexto social surge essa ciência, que vai ter a sociedade como seu objeto de investigação, como seu objeto de pesquisa. As ciências adquirem um novo estatuto, continuando ainda a contextualizar historicamente o surgimento da sociologia, né? A ciência adquire novo estatuto. O desenvolvimento industrial propicia a interação entre pesquisas científicas e tecnologia. Observem, meus queridos alunos, o quanto a sociedade está vivendo um processo de mudança intenso, intenso. O surgimento de novas perspectivas políticas com o Estado moderno, o surgimento de um novo estatuto científico, a revolução industrial, a revolução científica, isso tudo vai, como disse antes, influenciar muito o modo como as pessoas se relacionam. Isso tudo vai influenciar muito os costumes, a tradição, os valores, e aí vai ter que existir uma área do conhecimento que se preocupe com isso. Com isso o quê? Com esse comportamento do indivíduo na sociedade, sendo assim tão modificado por causa dessas transformações ou por causa desses eventos na história. Descobrem-se novos métodos de fazer ciência, ou seja, estamos aqui ainda falando da revolução científica, né, novos métodos de fazer ciência, novos equipamentos permitem a realização de experiências, novos equipamentos, a evolução da tecnologia permite que se possa experimentar as hipóteses levantadas e confirmar as hipóteses ou descartá-las, né? Isso tudo vai gerar ou vai promover, vai propiciar a evolução da ciência e vai influenciar na vida das pessoas, claro, vai influenciar no comportamento das pessoas. As pessoas, os indivíduos vivendo em sociedade, não serão mais os mesmos depois de experimentarem essas modificações históricas todas. Não serão mais os mesmos. Terão sua vida modificada, né? Modificada pela nova perspectiva política, modificada pela revolução científica, pela revolução industrial. Isso vai modificar muito o comportamento e a vida dos indivíduos. Nós estamos ainda, então, falando do contexto histórico no qual surge a sociologia. Os interesses concentram-se na preocupação das empresas de desenvolverem-se tecnologicamente. Aqui estamos dando ênfase à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, a produção que agora começa a acontecer em larga escala, né? A tecnologia que chega nas indústrias
e promove, então, essa produção em larga escala, esse agigantamento da indústria, digamos assim, da produção industrial, e os interesses estão muito concentrados aí, né, na preocupação das empresas de se desenvolverem tecnologicamente. Por quê? O resultado da produção científica oferece benefícios significativos do ponto de vista econômico. Claro, claro que sim. Se a ciência tem novos métodos, se a ciência tem novos equipamentos, métodos e equipamentos que permitem experimentar mais as hipóteses que são levantadas, isso vai chegar na indústria, né? A revolução tecnológica vai atingir a indústria e, como disse, vai promover a produção em larga escala, né? Vai agigantar a produção industrial e isso, é claro, vai trazer grandes benefícios do ponto de vista econômico, como traz também malefícios, é claro. Esses malefícios nós vamos estudar de modo mais aprofundado quando estivermos vendo Karl Marx, que é um grande teórico da sociologia que vamos estudar aqui nessas nossas aulas. Os malefícios também aí da Revolução Industrial, ou melhor, do agigantamento da produção industrial e, consequentemente, da economia. Mas traz benefícios também. Por enquanto, só estamos aqui, apesar de um pouco repetitivo, estamos mostrando a vocês quais eram os eventos históricos, sociais, que vão, de certo modo, propiciar o surgimento da sociologia, porque tais eventos históricos, tais eventos sociais influenciam o comportamento das pessoas em sociedade. Do ponto de vista político, os interesses dirigiam-se para a construção de uma formação social que pudesse satisfazer as demandas na assistência das condições dos indivíduos. Então, vejam, nós já falamos de modificação no campo da ciência, não é? com o surgimento de novos métodos e de novos equipamentos para experimentação científica. Nós já falamos de modificação no campo da indústria, né, com a Revolução Industrial e a chegada das descobertas tecnológicas ou dos avanços tecnológicos lá na indústria, que afeta a economia e do ponto de vista político. O que estava acontecendo, né, no mundo do ponto de vista político quando vai surgir a sociologia como ciência? Do ponto de vista político, tem-se concentrado os interesses na formação social, na organização da sociedade, de modo que se atenda às necessidades de cada indivíduo. Essa é a preocupação política, ou esse é o interesse político. Organizar a sociedade de tal modo que as necessidades de cada indivíduo pudessem ser atendidas. Surgiram centros culturais e científicos que produziam revistas para divulgação daquilo que estava sendo discutido do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Então, grandes centros culturais, né, vão debater essas questões todas que estão aí fervilhando no seio da sociedade, digamos assim. Grandes centros culturais vão debater, vão discutir, vão conversar sobre esses fatos históricos e sociais todos. E, como fruto desses debates intelectuais, culturais, vão surgir revistas que divulgam essas conversas, digamos assim. Revistas que divulgam essas ideias. Então, um grupo de intelectuais, de pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, observando esses acontecimentos sociais todos, né? Esses fatos históricos todos acontecendo na sociedade, vão debater sobre eles, vão discutir sobre eles, vão gerar ideias. E essas ideias, elas serão divulgadas, elas serão amplamente divulgadas por meio de revistas que esses centros culturais vão produzir.
exatamente para divulgar as ideias que estão debatendo sobre a transformação que a sociedade está vivendo nesse tempo, que a sociedade está vivendo nessa época, não é? Transformação do ponto de vista, como já disse, científico, industrial, econômico, político, transformações que, como já disse, vão afetar muito a vida dos indivíduos, vão afetar ou influenciar muito o comportamento das pessoas, vai modificar os costumes das pessoas, né? Transformações e eventos que vão modificar a tradição, eventos que vão fazer surgir novos valores, fazer desaparecer outros. Vejam, tudo isso será amplamente debatido, discutido nos centros culturais e depois também amplamente divulgado através das revistas que esses centros culturais vão produzir. Assim, a sociedade passa a ser, então, objeto de estudo científico. Digamos aqui, então, queridos amigos, que nasce a sociologia. A sociologia, a ciência social que tem a sociedade como objeto de investigação, que tem a sociedade ou o comportamento social das pessoas como objeto de investigação, como objeto de estudo. Surge daí, nasce daí desse contexto todo que acabamos de apresentar, né? Dessa situação histórico-social que acabamos de apresentar. A referência para a sociologia será a filosofia. Não é à toa, queridos alunos, que na nossa faculdade a disciplina chama-se Humanidades e relaciona filosofia, sociologia e antropologia, porque são áreas de conhecimento intimamente interligadas, são áreas de conhecimento intimamente relacionadas. Então vejam que estamos vendo hoje, né, o surgimento histórico da sociologia, a origem histórica da sociologia, e aqui então afirmamos que quando a sociologia aparece como uma ciência que investiga a sociedade, ou que investiga o comportamento social das pessoas, o fato social, como vamos ver depois como um teórico da sociologia, ela tem como referência a filosofia. Mais precisamente, a filosofia política. Então vejam que a filosofia política, de certo modo, já se preocupava com as questões sociais. A filosofia política, existindo antes da sociologia, já tinha as questões sociais como seu objeto de estudo, como seu objeto de investigação. Mas vamos ver um pouquinho adiante que a sociologia ela é mais específica, mais específica. Mas importante aqui, então, é compreendermos como é que surge, então, a sociologia, né? O contexto histórico é esse que acabamos de apresentar, essas revoluções todas, essas inovações todas no campo da ciência, da indústria, da política, da economia, essas transformações sociais que afetam o comportamento humano, que afetam a tradição, os valores, os usos e costumes das pessoas. Isso vai ser objeto de debate, não é? Isso vai ser objeto de troca de ideias em centros culturais que vão divulgar esses debates, divulgar essas ideias em suas revistas, surgindo então daí a chamada sociologia. A sociologia, então, surge, de um lado, como imposição para explicação, compreensão, ou mesmo como apreensão para sistematizar teoricamente as novas demandas que perpassam a sociedade no século XIX. Então, aqui, em uma frase, está, de certo modo, o resumo de todo esse palavrório que dissemos até aqui, né? Como surge a sociologia? Onde está a sua origem histórica?
está lá na necessidade de explicar as novas demandas dos indivíduos, explicar. Está lá na necessidade de compreender por que que os indivíduos vivendo em sociedade têm agora novas demandas. Por que que os indivíduos vivendo em sociedade têm agora novos anseios, novos desejos, novas preocupações, novas necessidades. O que é que gerou nos indivíduos vivendo em sociedade esses novos desejos, esses novos anseios, essas novas preocupações, esses novos desejos, já disse, essas novas necessidades? O que é que gerou esses acontecimentos históricos que relacionamos até aqui? Pois bem, para compreender isso, para explicar, para compreender, para apreender essas demandas todas, é que surge, então, a sociologia. Esse é por um lado, né, olhando o surgimento da sociologia por um lado. De outro lado, a sociologia também surge para interferir de modo direto e indireto na prática da política efetiva. Então, vejam que a sociologia é uma ciência que não tem uma dimensão apenas teórica. Não tem. Como parecia ser a filosofia política antes da sociologia. Dissemos agora há pouco, né, que antes do surgimento da sociologia, a filosofia política já se preocupava com as questões da sociedade. Já tinha a vida em sociedade, né, os comportamentos sociais, os fatos sociais, como objeto de sua preocupação, como objeto de sua investigação. No entanto, era uma preocupação mais teórica da filosofia política, era uma preocupação mais teórica, digamos assim. A sociologia, ela tem uma preocupação, além de teórica, também prática e efetiva. Para isso, ela também surge, para interferir, às vezes de modo direto, às vezes de modo indireto, na prática da política. Na prática da política. Por quê? Porque a desigualdade social era muito crescente. Conforme disse também há pouco, a revolução científica, a revolução industrial, né, as inovações tecnológicas afetam a economia, fazem a economia crescer. Isso tem benefícios, já dissemos anteriormente, mas isso tem também malefícios. E um dos malefícios é a desigualdade social. Infelizmente, à medida que a sociedade vai se transformando a partir desses eventos históricos todos, nem todos conseguem acessar os bens econômicos e sociais da mesma forma. Nem todos conseguem ter acesso aos benefícios, digamos assim, aos benefícios econômicos e sociais. Ou seja, vai surgindo uma desigualdade social cada vez maior, cada vez maior. E essa desigualdade social exige que se investigue as causas, né? Essa desigualdade social cada vez mais crescente exige que se apreenda de um modo teórico, mas também prático, os motivos. Por que a desigualdade social? Por que nem todos têm as mesmas condições de acesso aos bens econômicos? Por que nem todos da sociedade têm condições iguais de acesso aos bens culturais, condições iguais de acesso aos bens sociais? Por que existe essa desigualdade social tão grande? Então, para investigar as causas dessa desigualdade social, né, é que surge também a sociologia. No entanto, não só para investigar, não só, mas também para interferir. Então, vejam que aqui tem também, queridos alunos, uma dimensão prática da sociologia. Tem uma dimensão teórica, à medida em que ela quer
compreender e explicar as causas, os motivos, né, da desigualdade social, por exemplo. Aqui seria uma dimensão mais teórica da sociologia, mas tem também uma dimensão prática, quando ela interfere, quando ela é uma ferramenta de interferência na prática política, para modificar essa situação de igualdade. Isso até então fazia filosofia política, no entanto, conforme dissemos, é numa perspectiva mais teórica. A sociologia vai ter, além da perspectiva teórica, também uma perspectiva prática de interferência na política. Por entender os fenômenos sociais como objeto de estudo, a partir de critérios conceituais, a sociologia encontra-se na esfera das ciências sociais. Então vejam que a sociologia, ela quer compreender os fenômenos sociais. Ela quer compreender a sociedade. Ela quer compreender o modo como os indivíduos se comportam na vida social, o modo como eles se relacionam socialmente, né? Os fenômenos gerados ou surgidos na sociedade, os fatos sociais. Tudo isso é objeto de estudo da sociologia. Então, ela vai tentar compreender tudo isso a partir de critérios conceituais. É uma ciência teórica também, com aplicabilidade prática, conforme já dissemos, mas não perde a sua dimensão teórica, porque parte de critérios conceituais. Por isso, ela está na esfera das ciências sociais. A sociologia está nesse grupo de ciências que chamamos de ciências sociais. Do mesmo modo que o direito, que é o curso que vocês fazem, não é? Aquilo a qual vocês querem se dedicar, a ciência jurídica. Então, o direito, bem como a política, a antropologia, a história e a sociologia, todas essas ciências estão na esfera ou no grupo que costumamos chamar de ciências sociais. Vejam que até mesmo o curso que vocês fazem, tá bem? O direito está aí no grupo das ciências sociais. Os marcos iniciais da sociologia são formados por obras de Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses três teóricos, nós costumamos chamá-los de pilares fundamentais da sociologia. Eles estão na origem, digamos assim, na origem da sociologia enquanto ciência. É claro que a sociologia não está, de modo algum, reduzida ao pensamento desses três teóricos. Não está, de modo algum. Inclusive, atualmente, temos grandes pensadores, grandes sociólogos, gente com muitas boas ideias em torno das questões sociológicas. Mas não é possível que nós estudemos sociologia sem conhecer esses três importantes pensadores que estão lá na origem, digamos assim, da sociologia enquanto ciência. Então, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Karl Marx aponta as contradições inerentes ao sistema capitalista como causa dos principais eventos históricos. Então, os principais eventos históricos, vimos agora há pouco, falamos deles de modo até repetitivo. Então, observando esses principais eventos históricos, Karl Marx, no seu pensamento sociológico, vai apontar algumas contradições que são próprias do sistema capitalista, dizendo que essas contradições do sistema capitalista é que acabaram por gerar muitos daqueles eventos históricos. Nós vamos ver isso de um modo mais aprofundado, de um modo mais detalhado, na próxima aula, quando vamos nos dedicar especificamente ao pensamento marxista, ou à obra de Karl Marx.
Emily Durkheim tem como preocupação definir o objeto e a metodologia da sociologia. Então, a preocupação de Durkheim é um pouco mais teórica, digamos assim. Por que um pouco mais teórica? Ele nos ajuda a perceber o que, de fato, a sociologia estuda, o que realmente constitui objeto de investigação sociológica. É a sociedade em si? É o comportamento dos indivíduos que vivem em sociedade? Que tipo de fenômeno social é objeto de investigação da sociologia? O que é o fato social? Ou qual é o fato social investigado pela sociologia? E também o método. Qual é o método mais apropriado para se fazer uma boa investigação sociológica? Esse é o pensamento, claro que aqui brevemente apresentado, do sociólogo Emily Durkheim, que também vamos estudar um pouco mais aprofundado numa aula dedicada exclusivamente para ele. E, por fim, Max Weber. Weber investiga o significado das ações sociais, sustentadas por motivações organizadas racionalmente. Então, aqui está um pouco daquilo que pensa Max Weber, né? Qual o significado das ações sociais? As ações sociais, elas são sustentadas por motivações racionais. Então, essas motivações racionais que sustentam as ações humanas na sociedade, as ações sociais, serão objeto de investigação do sociólogo Max Weber, que nós também vamos nos dedicar em uma aula exclusivamente a ele. Então, esses três teóricos são fundamentais para começarmos um bom estudo da sociologia. Claro que, como disse, podemos seguir com tantos outros sociólogos. Eu, particularmente, só para citar, gosto muito de um sociólogo contemporâneo, falecido há pouco tempo, chamado Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, tem umas ideias que me chamam muito a atenção, sobretudo umas ideias relacionadas à educação. Ele tem ele faz uma boa relação sociologia e educação. Então, é só para mencionar, só para dizer para vocês de um pensador da sociologia ou um sociólogo contemporâneo. É só para dizer que a sociologia não se reduz a esses três: Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber. Mas não podemos começar um estudo de sociologia sem ver esses três grandes pensadores. Por fim, a sociologia tem a preocupação de investigar as condições ou situações sociais que influenciam diretamente as condutas das pessoas. Vejam que bacana, né? Quais são as condições que fazem com que as pessoas se comportem de tal modo? Ou em quais situações os indivíduos vivendo em sociedade atuam de tal maneira? Então, a sociologia vai investigar isso, as condições de comportamento, as situações que influenciam a conduta das pessoas. Esse será o objeto de estudo da sociologia. Trata-se de um campo de conhecimento que aborda a inter-relação indivíduo-sociedade. Indivíduo-sociedade. Então, vejam que é um campo de conhecimento, é uma área do conhecimento que tem o indivíduo como centro de sua preocupação, de sua investigação, mas o indivíduo vivendo em sociedade. O indivíduo na relação com outros indivíduos, vivendo juntos em sociedade. Essa será a preocupação da sociologia. Pois bem, meus queridos alunos, queridos amigos, era uma introdução que pretendíamos então fazer com essa aula, a introdução à sociologia, apresentando então um pouco os eventos históricos, né, que fazem surgir o pensamento sociológico.
Alguém tem alguma questão? Alguém quer perguntar algo relacionado ao surgimento da sociologia, ao conceito, ao objeto de investigação da sociologia? Ou até alguém quer antecipar alguma questão relacionada aos três teóricos que vamos estudar a partir das próximas aulas? Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Nós temos aqui, segundo o tempo do Zoom, a plataforma que nós usamos, mais 2 minutos. Quem deseja apresentar algo, esteja à vontade. Aqui tá tranquilo. Tranquilo, beleza. Pois bem, meus queridos, vejam, nós não temos então, né, a partir de agora, não temos mais as atividades para fixação de conteúdo, aquelas que estávamos apresentando toda semana, não vamos mais fazê-las. Estamos no final do semestre, né? No final do período, já distribuímos 70 pontos, né? Faltam apenas 30 pontos para encerrarmos o semestre. Os 30 que faltam é da prova, então não temos mais atividades. Mas não deixem de ler o texto que coloquei lá na plataforma da faculdade, né? O texto que aprofunda um pouco isso que acabamos de ver nessa aula. E também eu deixo lá na plataforma da faculdade, na WebGIS, eu deixo um resumo de tudo que nós falamos aqui, que nós apresentamos nessa aula. Não deixem também de ler, tá bem? A gente se vê, então, na próxima semana para estudarmos um pouco, conhecermos um pouco o pensamento do sociólogo Karl Marx. Forte abraço, até semana que vem.